Graça e paz, queridos, amém? Amém? Aê, tem gente aí. Se você tiver alguma dúvida, vai ser o irmão Alexandre. Eu queria até convidar o Alexandre para sentar-se aqui, o Rodrigo, para nós começarmos aqui o nosso debate. O Railson vai ser o mediador, certo? Então, vai ser duas linhas de pensamentos. Sobre o calvinismo, a reforma e o arminianismo, que é o nosso irmão Alexandre, que está defendendo essa linha de pensamento. Então, eles vão ter um certo tempo para poder explicar. Os irmãos fiquem atentos, se quiserem fazer perguntas, logo depois a gente vai estar abrindo para perguntas, tá? Então, se você já tiver algo em mente aí, guarda a perguntinha, pode perguntar para eles, não tem problema. A gente vai estar aqui, eles não são os donos da verdade, certo? Ah, não, o irmão não concorda com isso. A gente está aqui para conhecer um pouco mais da palavra de Deus. Isso só tem a acrescentar em nossas vidas, certo? Não estou dizendo que o Rodrigo é o dono da verdade e nem que o Alexandre é o dono da verdade. Estamos aqui para aprender um pouco mais do Evangelho de Cristo. Amém? Então, os irmãos quiserem sentar mais próximos, fica melhor. Porque aí, se vocês tiverem perguntas, não precisa de microfone. A gente está sem microfone, sem fio. Então, vocês estando aqui perto, não fiquem com vergonha. Só que os primeiros 15 minutos, um vai falar e depois o outro, a gente abre para as perguntas. Fiquem atentos ao que eles vão falar, porque aí você já aguarda e já para dar a espetada no irmão, para poder ver se ele estudou mesmo. Amém? Nós vamos... eles vão ter 15 minutos para apresentar o tema, cada um, com uma tolerância de 30 segundos. Eu vou estar cronometrando. Quando cada um apresentar a sua temática e o irmão quiser fazer alguma pergunta, sinta-se livre, pode se levantar. Como não tem muita gente, não há necessidade de passar o microfone, fica de pé, ou mesmo assentado. Você vai fazer a pergunta para o irmão direcionado, amém? Meu papel como mediador, a ideia aqui não é criar um debate, quem sabe mais ou quem sabe menos. A ideia é trazer conhecimento, apresentar duas linhas de pensamentos que são bíblicos, não tem como negar. Não posso dizer que um é mais que o outro. Não... E aí os irmãos aqui definem como vai acreditar, porque tem alguns pontos controversos. E eu fico com a máxima atribuída a Agostinho, se de fato é dele eu não sei, mas ele diz assim: naquilo que é essencial para a fé, unidade. Aquilo que não foi essencial, tolerância. Então, se eu não concordo com uma coisa, eu não posso não concordar com o irmão. A nossa divergência pode ser no campo das ideias e nunca no campo pessoal. Então, eu posso discordar da sua linha de pensamento, mas aí lhe tratar mal por sua linha de pensamento é contra os nossos princípios, amém? Então, fique atento a tudo que vai ser dito. Não será aberto para pergunta agora, só quando os dois explanarem. Então, os próximos 30 minutos, 15 para Alexandre, 15 para o Rodrigo, e aí logo em seguida vocês poderão fazer suas perguntas. Ah, pastor, eu queria anotar, não sei se tem alguma coisa aí mas grave aí a sua pergunta e depois faça respectivamente. Amém? Começar com... O Rodrigo vai começar então? De acordo? Sim. Então o Rodrigo vai começar explanando aí o ponto de vista dele, que é a respeito do princípio calvinista. Está valendo. Salve, irmãos, com a paz do Senhor. Na verdade, não é nem o ponto de vista calvinista, e sim reformado, que eu quero explanar. Porque o ponto de vista da reforma, ela vai muito mais além do que o 5 pontos calvinista, ou até mesmo falar só sobre soteriologia, que é a doutrina da salvação. Eu vou usar hoje o livro básico, eu vou usar o livro de João, onde eu vou tentar influenciar vocês de que Deus não morreu por todos, né? Jesus não morreu por todos, e sim pelos eleitos, e que há umas vertentes que, em contrapartida da visão arminiana, os calvinistas tentaram não, na verdade eles agora começou. Formularam 5 pontos, que são eles que formam a palavra tulipa, a tulipa em inglês, né? Total depravação, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível e perseverança dos santos. Essa doutrina ela já veio da época
de Santo Agostinho, de Agostinho de Hipona, já no século, deixa eu buscar aqui, no século IV, entendeu? Lá, ele, nas discussões, ele nasceu no lar cristão, viveu numa vida dissoluta antes de sua conversão, durante 9 anos foi maniqueísta, vindo a se converter à fé cristã aos 32 anos. Sendo batizado por Ambrósio em Milão, em 391, por 37 anos, foi ordenado ao sacerdócio, sendo 4 anos mais tarde consagrado a bispo coadjutor de Hipona. Porém, em pouco tempo morreria o bispo Valério e Agostinho assumiria o lugar de bispo de Hipona. Ele era conhecido como um dos primeiros defensores da doutrina da graça, no período patrístico, quer dizer, que nós não somos salvos mediante a nossa vontade, sim mediante a graça de Deus. Eu não preciso fazer nada para ser salvo. Eu não tenho a capacidade em mim mesmo de reconhecer o meu pecado e me tornar para Deus. Deus é que me vê no lamaçal e me tira de lá. É esse o meu ponto de vista que eu vou defender aqui, que eu vou tentar influenciar vocês, né? O que foi decidido hoje é que não teria embate, né? Nós nos preparamos para poder dialogarmos entre nós aqui e explanar para vocês o nosso ponto de vista. Como o tempo é pouco, a gente vai mostrar qual é a visão de cada um e abrir para vocês tentar responder as perguntas de vocês, né? O campo que eu me sinto mais à vontade de defender, que é a doutrina reformada, ela me dá mais liberdade em Cristo Jesus. Eu não tenho tanto receio de pecar. Não que eu creia que eu seja um crente 007, que eu posso pecar, eu tenho licença para pecar. Não. Embora eu peque, eu tenho um advogado que, junto a Deus, ele vai me redimir. Entendeu? Eu não preciso ter aquele receio de eu falei uma mentira, eu omiti alguma coisa. Então quem é o pai da mentira é o diabo. Então se eu sou do diabo, automaticamente eu vou para o inferno. Então Deus teria que se sacrificar por mim todos os dias. Cristo todos os dias é igual em Hebreus 6, que da mesma forma a pessoa que se desvia não tem como se reconciliar. O sacrifício redentivo de Cristo teria que ser feito todos os dias para aquela pessoa que todos os dias pecava e reconciliava. Pecava e reconciliava. Da mesma forma, é o que eu acredito. Uma vez salvo, salvo para sempre. Porque Deus, Ele me regenerou. Ele não simplesmente me chamou para Ele. Ele me chamou, me regenerou e cuidou para que eu persevere na minha fé. A gente for buscar aqui em Lucas 22, abre a Bíblia de vocês, Lucas 22, 32. Deixa eu pegar aqui também. Só para mostrar que Deus cuida da gente mesmo, que deixa eu achar que eu não achei ainda não. Está aqui. 31. Vamos pegar do início para ter um contexto. E diz também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos ir andar como trigo. Mas eu roguei por ti para que tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Aqui está bem explícito que Deus está dizendo que Satanás pediu para se ir andar lá Pedro, para poder como é que eu vou falar assim, trabalhar lá da forma maléfica na vida de Pedro. Deus consentiu, está aqui, e Jesus, que ele faz, roga a Deus para que a fé de Pedro não se desfaleça, quer dizer, ele passa por aquilo tudo, e mesmo assim não perca a sua salvação. E ainda fala, quando te converteres, o cara andava com Jesus, comia com Jesus, não era convertido, foi dito por Cristo. Então, em cima disso aqui, que a doutrina reformada me dá tranquilidade. Porque eu sendo chamado, eu sendo eleito, assim como os demais irmãos, Deus vai estar cuidando para que a minha fé não desfaleça ao longo da minha caminhada junto com Ele. Então, é essa a visão que eu quero passar para vocês, né? Outro texto também, que é bem informativo, deixa eu buscar aqui. Tá. Outra coisa também que eu quero deixar bem frisado aqui é que os irmãos não confundam o que nós vamos explicar aqui, tanto da minha parte como do irmão Alexandre, com teísmo aberto, como aquela ideia de que
Deus não sabia o que ia acontecer e a gente vai surpreender nele ao longo da caminhada. Nenhuma das visões que vai ser dita aqui, ela contribui para que isso aconteça, né? Todos aqui têm uma visão, sabem de onde saiu e de onde vai chegar. O teísmo aberto, para quem não conhece, para não ter essa visão de universalismo, deixa eu só buscar aqui onde eu deixei. Passou. Sim. Teísmo aberto. É a teologia que nega a onipresença, a onipotência e a onisciência de Deus. Seus defensores apresentam outra definição, onde afirma pretender uma reavaliação do contexto da onisciência de Deus, na qual se afirma que Deus não conhece o futuro completamente e pode mudar de ideia conforme as circunstâncias. Quer dizer, ao bel prazer do universalista e da pessoa que tem como premissa o teísmo aberto, Deus pode mudar de ideia conforme o bem entender daquela pessoa, o bem querer daquela pessoa. E não é isso que nós vamos defender aqui. O que mais aqui? Eu quero falar também sobre os 5 pontos do calvinismo, onde... Mostra para vocês que o homem é totalmente depravado, sim, que o pecado de Adão afetou não somente Adão, mas toda a raça humana, que a eleição é incondicional, não depende de mim, e que a expiação é ilimitada, ela é só para os salvos, é só para os eleitos de Deus, entendeu? E a graça é irresistível. Uma vez que Deus se manifesta, a gente não consegue dizer não para Ele. E que, conforme eu citei aqui em Lucas 22, 31 até o 34, que Deus também é que dá a perseverança. É Ele que opera tanto o querer como o efetuar, como diz lá em Tessalonicenses. E para mim, pastor, já deu para me explanar aqui. Eu acho que... Tá? Tranquilo? Tranquilo. Quero ver a pergunta. Alexandre, então, com outro ponto de vista. Boa noite, Pai do Senhor. O irmão Rodrigo, ele fez uma explanação sobre o início de tudo que aconteceu na igreja no passar dos anos com relação à construção teológica que a igreja desenvolveu nesses 2000 anos após a morte de Cristo. Nesses mais de 2000 anos, né? Nós estamos em 2016 hoje. O que acontece quando essa teoria já estava consolidada, e acontece sempre assim, irmãos, sempre há momentos na história de ruptura, momentos em que uma teologia dita aceita, ela é confrontada. Mas por que ela é confrontada? Ela não é confrontada porque ela está errada, ou ela não é confrontada ao bel prazer de alguém. Ela é confrontada porque nós, como cristãos, nós somos inteligentes, lemos a Bíblia, queremos aprender, e aí isso acontece naturalmente. Uma coisa que o nosso pastor sempre fala aqui na igreja é: se um dia eu pregar alguma coisa que está fora da Bíblia, você tem que me corrigir. E isso é uma máxima que vem evoluindo na igreja e que sempre existiu na igreja. O que acontece é que essa teologia já estava posta. O calvinismo já estava fundamentado e já estava as bases colocadas sobre essa teologia que dizia algumas coisas que eu vou explicar o porquê que Jacó Armínio, ele então confronta no sentido de pensar essa situação toda. O Jacó Armínio, ele estudando então toda essa teologia que ele teve acesso, e esses escritos desses pensadores todos, me faltou agora o nome dos reformadores, né? Toda essa estrutura teológica que já havia, me faltou a expressão, dos reformadores, ele estuda. E aí Jacó Armínio, ele levanta algumas coisas, ele levanta 5 pontos. Total depravação, a todos expiação, feitos livres pela graça, condicional eleição, segurança em Cristo. Antes de falar isso, eu vou ler um trecho aqui um trecho de um livro, só para você entender quem era Jacó Armínio. Jacó Armínio nasceu na Holanda, na cidade de Alderwater, é um nome que eu não consigo pronunciar completamente, no ano de 1559.
Ele perde o pai e a mãe muito cedo e ele é criado por 2 tutores. Depois ele se torna pastor, tem uma infância extremamente complicada, mas aí então ele estuda em Leiden, na Genebra e em Basileia, sendo que em Genebra ele estudou com Theodor Beza, sucessor de Calvino. Então ele estava com os pais da igreja da época, né? Então ele estava muito bem acompanhado. Após a conclusão de seus estudos, Armínio, ainda solteiro e com cartas de recomendação de Beza e de Greenhouse ao pastorado, é consagrado pastor e passa a pastorear a igreja reformada em Amsterdã. Logo após sua consagração ao pastorado, ele se casa e tem 12 filhos. O pastorado de Armínio durou aproximadamente 15 anos, de 1588 a 1603, sendo que durante esse período ele enfrentaria, além das disputas teológicas, pior do que já havia assolado a cidade de Amsterdã até então, após determinados dias da peste, chegava a matar 1000 pessoas. Então, a Holanda estava debaixo do domínio espanhol, e é nesse contexto que o pastor Jacó Armínio surge, enfrentando alguns pontos teológicos, mas é interessante você entender o contexto aonde aquele pastor estava, para você perceber que se trata de pessoa normal, como eu e você. Era um pastor que pastoreava igreja, que era professor numa universidade, que debatia com seus alunos pontos teológicos, e desses pontos teológicos surge então uma teologia chamada arminiana, que depois da morte de Armínio é que a teologia é levantada por alguns seguidores dele, que são chamados de remonstrantes, porque há um sínodo em Dort para os remonstrantes fazerem com que aquelas colocações de Armínio, e são essas 5 que eu vou ler e explicar para vocês, aqueles pontos de Armínio sejam revistos pela igreja da época. E aí o sínodo de Dort é o que é o sínodo de Dort? Era uma reunião da igreja na cidade de Dort. E aí o sínodo de Dort é acusado hoje pela história de ter sido manipulado, de ter sido direcionado à visão calvinista que aqueles pastores da época tinham, e que naquele sínodo foi deixado de fora mais de 200 seguidores da teologia arminiana. A teologia arminiana, ela fala o seguinte: total depravação. O que é isso? A total depravação, lendo a palavra de Deus, a total depravação, você lembra daquele texto que diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus? Você lembra daquele outro texto onde o apóstolo diz que antes nós estávamos entenebrecidos, guiados por demônios, praticamente, com o nosso pensamento influenciado por demônios? Eu fiz a anotação do texto, mas eu acho mais dinâmico conversar dessa forma. O que acontece? Essa total depravação, Jacó Armínio ele analisa então o seguinte: a total depravação não é o quanto pior o homem pode ser, mas sim o quanto o pecado afetou o homem. E Jacó Armínio ele chega à conclusão que o pecado afetou o homem de uma forma tão grande, de uma forma tão intensa, que afetou todas as áreas da vida do homem. Esse é o primeiro posicionamento. Há uma total depravação. O ser humano ele está totalmente corrompido pelo pecado. Jacó Armínio ele foi acusado de ser pelagiano. O pelagianismo era o seguinte: ele foi defendido por um monge católico, e Pelágio ele defendia o seguinte, que o pecado na verdade não conseguiu afetar o homem de tal maneira que o homem não fosse bom. Em alguma medida o homem era bom, ele era bom, e ele poderia caminhar em direção a uma salvação por seus próprios atos, por boas obras e etc. Depois vem um semi-pelagianismo e tal, mas enfim, o Armínio ele diz o seguinte: o homem foi afetado pelo pecado. O pelagianismo ele é complicado de se aceitar biblicamente. Por quê? Porque o pelagianismo ele diz que nós não recebemos o pecado de Adão. O pelagianismo diz que nós não herdamos o pecado de Adão, nós aprendemos o pecado pelo mau exemplo. E aí isso é uma heresia, porque a Bíblia diz, falando sobre Cristo e Adão, que o primeiro Adão, né, Adão
ele pecou e esse pecado se estendeu a toda a humanidade. Então, Jacó Armínio levanta primeiro esse ponto. Estamos todos em uma situação de total depravação. A todos a expiação, essa expiação, ela é universal. Ela é universal. Lendo João 3,16, abra aí, por favor. É um texto que todos nós sabemos de cor, mas é interessante lembrar, porque é um texto que fundamenta também essa ideia. O texto diz, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Beleza, estamos afetados pelo pecado de uma forma séria, o pecado nos afetou em todas as áreas da nossa vida, mas Deus, por seu amor infinito, Ele propiciou uma salvação para nós, e uma salvação chamada Jesus Cristo. Essa salvação chamada Jesus Cristo vem e faz com que nós, pela sua graça salvadora, recebendo Jesus Cristo como Senhor e suficiente Salvador da nossa vida, nós então obtemos a salvação. Por que é interessante entender esses 5 pontos do arminianismo? Porque nós estamos falando de doutrina da salvação, soteriologia. A soteriologia é o estudo que faz com que o homem entenda como que Deus, na Bíblia, decidiu me salvar, decidiu salvar você. Então o arminianismo entende que Deus decidiu salvar a mim e a você dessa forma. Primeiro, sabedores que somos, que todos nós somos afetados pelo pecado. Segundo, sabedores que somos, que essa expiação alcança a todos, universalmente. Jesus não morreu por um homem especificamente, mas ele morreu por todos, mas por nenhum em particular. Esse entendimento é interessante por quê? Porque se eu acredito que Deus morreu por alguém em particular, eu estou diminuindo o amor de Deus. A expiação dele, o sacrifício de Jesus foi para todos nós. Terceiro ponto, feitos livres pela graça. A graça, então, é o poder que Deus, pelo seu infinito amor, tem de nos levar a acreditar, a crer, a receber essa salvação. Que salvação? A salvação que a Bíblia, que Deus providenciou por nós através de Jesus Cristo. Aí Armínio, ele discorda da teologia da época, porque ele diz que essa graça pode ser resistida. O que é resistir a essa graça? O conceito que nós mais aceitamos na igreja brasileira de graça é favor imerecido. Você pode receber o favor de alguém e você pode decidir não receber o favor de alguém. Só lembrando que o nosso livre-arbítrio, ele foi contaminado pelo pecado. Então, assim, a igreja sempre entendeu que o homem, ele não vai de forma livre, por conta do seu livre-arbítrio contaminado pelo pecado, escolher fazer o bem. E Jesus disse, Jesus disse, se eu não estou enganado, conversando com os discípulos, que do coração do homem é que procede todos os tipos de males, todos os homicídios, assassinatos e etc. Então nós estamos contaminados pelo pecado. Mas o fato de estarmos contaminados pelo pecado, e aí vem um termo que é o livre-arbítrio libertário. Nós temos a possibilidade de escolher entre querer algo e não querer algo. Porque quando eu falo na possibilidade de escolher, eu tenho que crer que um Deus soberano me deu a possibilidade de escolher. Armínio, ele é acusado de fazer com que a salvação seja sinergista. Lá naquele texto bíblico de Apocalipse 3, o Senhor Jesus diz assim: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. O sinergismo disso, e aí acusam Armínio injustamente de querer colocar como se o homem estivesse ajudando a Deus. Mas o fato é, Deus, ele propiciou uma salvação, mas essa salvação pode ser resistida. Quantas pessoas você conhece que dizem: eu não quero ir para o céu, é a minha escolha, eu não quero ir para o céu. Eu não posso, por isso, dizer que aquela pessoa foi predestinada para o inferno, porque Jesus morreu por ela. Lembra que eu falei? Jesus, eu acho que você crê que Jesus morreu por todo mundo, por todos os homens, todas as pessoas nascidas,
Jesus morreu por essas pessoas todas, mas por nenhum em particular. Porque se eu decidir acreditar que eu não posso então negar ter acesso a uma coisa que eu já não tinha, e aí a crítica ao pensamento de Calvino nesse ponto pela graça preventiva. Essa graça de Deus, presciência da graça de Deus, essa presciência divina, por uma presciência divina, Deus já sabia quem iria ser salvo, quem não iria ser salvo. Eu concordo com você, porque em Hebreus 13:8 a Bíblia afirma categoricamente: Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Senhor, Ele é atemporal. O nosso Deus, Ele não se prende ao tempo. Por isso, quando a Bíblia fala que o Senhor, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, Ele também está me dizendo que Ele conhece o futuro. E Deus conhece até mesmo o futuro contingencial, é aquele futuro se. Ou seja, Deus, Ele não conhece só o presente, o passado e o futuro. Ele conhece o presente, Ele conhece o passado, o presente e o futuro, além do futuro contingencial, o futuro que aconteceria ou não. Nada foge ao controle do nosso Deus. Então, essa graça pode ser resistida. Eu posso desistir, eu posso decidir não querer essa graça. E aí eu posso então ver Jesus batendo a porta, eu abro a minha porta, a porta do meu coração, eu recebo. O primeiro passo foi de Deus, nos propiciando salvação, não foi do homem. O homem em si mesmo não pode alcançar a sua salvação. E aí nós temos os textos que falam sobre isso. Principalmente quando o apóstolo Paulo fala sobre a fé e as obras e aquela conversa muito salutar sobre fé e obras. Condicional eleição. A condicional eleição, e a base dela é Romanos 9, ela pode ser refutada pela seguinte maneira: o caráter bondoso e amoroso de Deus me impede de entender que alguém foi preparado para ir para o inferno. Isso quer dizer o quê? Que você pode viver a sua vida inteira dentro da igreja, fazendo a vontade de Deus, mas Deus já sabe que você vai para o inferno, e Deus não fez nada para te salvar, porque Ele já te preparou para o inferno. Você foi feito para ir para o inferno. Você consegue acreditar e conceber essa ideia? Eu não consigo. Então, Romanos 9, eu estava até conversando com o irmão Rodrigo, o escritor desse livro aqui, o pastor Carlos Augusto Vailate, ele escrevendo sobre expiação ilimitada, ele faz um texto sobre Romanos 9, dizendo que ele tem que ser analisado dentro do contexto de Romanos 9, 10 e 11, onde Paulo em algum momento ele fala de Israel, em outro momento ele fala de serviço, e em nenhum momento ele vai falar sobre salvação como condição eterna para a humanidade. Segurança em Cristo. A segurança em Cristo os remonstrantes, eles disseram, 20 segundos? 2 minutos. Os remonstrantes, eles disseram o seguinte, uma fala dos próprios remonstrantes, que a questão de analisar se uma pessoa que vai perseverar em Cristo vai ser salva ou não, necessitava de mais estudo. Os remonstrantes dizem isso na manifestação deles no Sínodo de Dort. Mas enfim, o que acontece nós acreditamos que a salvação é por meio de Cristo. Não foi o homem que deu o primeiro passo, foi Deus que deu o primeiro passo, propiciando salvação. Nós não acreditamos que Deus preparou homens, mulheres, crianças, pessoas para serem lançadas no inferno, porque isso daí iria de encontro ao caráter de um Deus amoroso, bondoso, que proporciona uma salvação não universalista. A condição para ser salvo é receber a Jesus como Senhor, suficiente Salvador da sua vida. Eu agradeço, muito obrigado. Tem uma réplica ou abre a pergunta já? Você vai falar Não. texto ou você vai comentar? Não, eu só queria comentar a questão de graça preveniente, de Deus anteviu o futuro. Não, vamos deixar para as perguntas, porque... Da pergunta? Não dá tempo, né? Não, dá, mas aí é uma questão do ponto de vista que ele colocou. E a ideia é que isso venha das plateia. perguntas aí da plenária. Beleza, tá? manda aí. Então, nós vamos abrir. Ficou claro para vocês os dois pontos de vista, embora de forma rápida, enxugada. Cada um colocou o ponto de vista. É um resumo
ele trouxe os 5 pontos do calvinismo, que se resume na questão da... Foi escolhida uma flor, né, a tulipa, por conta das pétalas, enfim. E o sínodo de Dort veio como uma resposta, anos depois, para essa situação. De uma forma rápida, ele colocou a questão da salvação, que é feita por Deus, e somente por Deus. O homem não interage na salvação, ponto de vista do meu irmão aqui, do irmão Rodrigo. Ou seja, você não aceita Jesus, é Ele que te aceita. Do outro lado, vou terminar aqui o dele. A outra coisa que ele colocou, o homem não foi afetado pelo pecado, o homem foi morto pelo pecado. Nesse ponto de vista. Tá? Ele também colocou, basicamente ele fez isso. Da outra explanação foi simplesmente a sinergia. O que é isso? Tanto você quanto Deus trabalham em favor da salvação. Ou seja, não é só Deus trabalhando, você também interage com Deus, por isso sinergia, e aí a salvação acontece na sua vida. O outro ponto de vista, segundo foi colocado, é que Jacob Arminius, ele colocou que o pecado não matou o homem. De uma maneira assim mais simplista, vamos dizer assim, o pecado adoeceu o homem a tal ponto que, assim, embora tenha afetado muito da personalidade do homem, se não quase tudo, ele ainda tem algo de bom ali escondido. Por isso a acusação por alguns da linha reformada de chamá-lo de pelagianista, ou depois lá na frente sempre pelagianista, por conta dessa questão que o pecado não matou. Então os dois pontos de vista ficaram fáceis, porque não abrangeu a grande teologia. Ele também falou da questão da expiação limitada. Deus morreu por todos. Expiação limitada é Ele, e a expiação redentiva, no caso, assim, Deus morreu por todos, não por alguns. Então, basicamente é isso. Nós vamos abrir para a pergunta, o que você achar a respeito de salvação. Não, eu queria entender isso. A pergunta que vier, faça, e a gente vai mediar as perguntas. Nós vamos dar um tempo para ser organizado, acho que 2, 3 minutos no máximo para a resposta, de um, o outro, se quiser, pode interagir também. Quando você perguntar, direcione a pergunta. Quero pedir uma gentileza aos irmãos. A nossa proposta é construir um pensamento. Então, eu estudei, eu quero aqui, aquele aluno chato que quer derrubar o professor, entendeu? Fazer uma pergunta logo para arrebentar. Não faça isso. A nossa ideia é fazer perguntas para adquirir conhecimento. Tá certo? Então nós vamos abrir. Primeiro que sentir a vontade de perguntar, levanta a mão ou se coloque de pé e faça a pergunta e direcione. Rodrigo à minha esquerda, Alexandre à minha direita. Ok? No caso, a direita de vocês o Rodrigo, à esquerda de vocês a Alexandre. Então, estamos abertos às perguntas, por favor. Um de cada vez, tá? Ninguém? Opa, vamos lá. Não, de forma alguma. A partir do momento que você vou ler aqui Efésios 2. Não é assim. Porque se você tem Cristo no coração, você morre para o pecado. E se você morre para o pecado, se você diz que tem Cristo e continua pecando, você não tem Cristo, você nunca teve Cristo, você nunca foi regenerado. A condição do ser humano, antes de Cristo trazê-lo para Ele, é essa. Efésios 2. Vou ler tudo aqui. Efésios 2, 2 até o 6 aqui. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos de nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros homens também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com quem nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, e pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo. Porque, já no versículo 8, porque pela graça sois salvos, não por meio da fé.
Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que se gloriem, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, aos quais Deus preparou para que andássemos nela. Deus nos preparou. Então, quando Ele te tocou, o ser humano, no contexto da visão reformada, depois do pecado, ele já foi lançado num lamaçal. Ele está lá, ele está podre, ele está morto. O que o morto pode fazer? Alguém pode me explicar? A não ser feder nada. Entendeu? Então é o seguinte, Deus pegou você, me pegou todos nós aqui, tirou da morte e nos vivificou. E nisso ele já deu os atributos que foi lido lá em Lucas 22:32. Ele faz com que nós perseveramos também na fé. Entendeu? Não simplesmente assim, por um simples chamado na igreja, eu por minha própria vontade, estando morto, eu vou escolher a vida. É impossível. Entendeu? Beleza? Mais alguma? Ok. Mais alguém pode perguntar para um dos dois? Fica à vontade. Aqui eu tô. Pedro? Pedro, você está cheio de dúvida, Pedro. Você pergunta, Pedro. Ele era calvinista. É. Eu acho que dos dois lados, né, a gente crê que Jesus é Deus, né? Assim, a gente crê que o que eu posso falar, eu tentei refutar muito a teologia reformada, tentei muito. O Rudis foi quem me apresentou, logo quando ele veio para cá. A gente era uma denominação onde a gente era praticamente universalista. A gente cria que todo mundo está na igreja vai ser salvo. E quando ele me apresentou isso, eu fui o primeiro a dizer, não, você está louco. Não existe isso, não sei. Ele passava todo dia em frente do meu escritório e falava, ô calvinista, eu ficava bravo com ele. Entendeu? Aí eu falei, vou saber o que é isso. Quando eu comecei a estudar, eu me converti. Entendeu? Você gosta, né, Rússia? Porque na verdade é o seguinte, me deu mais liberdade com Cristo. Eu comecei a observar que, embora pecador, embora lavado, e depois lavado e remido no sangue do Cordeiro, Ele me dá sustentação. Eu desviei da igreja, não sei se algum de vocês aconteceu isso aqui. E no momento que eu desviei, no período que eu passei fora, foi o pior período da minha vida. Mas eu lembrava da casa do pai, a questão do filho pródigo. O cara estava lá, mas o que ele pensou? Na casa do meu pai, até o servo tem uma comida melhor do que essa. Vou voltar para lá. Ele nunca esteve longe dos caminhos do Senhor. O Senhor estava lá. E em momento algum, naquela passagem, você mostra Deus indo atrás. Deus, no caso, o pai indo atrás do filho. O pai falou, ele é meu. Eu trouxe ele à vida. Ele vai voltar. E esperou aqui, ó. Quando voltou, fez aquela festa, fez tudo. Então, na visão reformada, volto a frisar, não lhe dá licença para pecar. Se o cara pensa que eu sou reformado, tenho uma visão calvinista, eu posso pecar uma vez salvo para sempre, esse cara nunca teve amor de Cristo na vida dele. Porque se eu morrer para o pecado, é impossível eu tornar a velha criatura, porque eu fui vivificado. E Cristo fala que Ele é a palavra. E quem crê nele, de maneira nenhuma, vai ser confundido. Deixa eu ver, se eu buscar aqui, que é para mostrar. 30 segundos. Só um minuto aqui. Não poder base bíblica, para não dialogar tanto no campo das ideias, e sim biblicamente, né? Porque cada um pode conjecturar a seu bel prazer. Não é isso nosso intuito aqui. Então, eu tinha separado um aqui, mas... Não, pode concluir. Depois eu tenho uma tréplica. Com relação ao ponto de vista do pecado, embora mediador, 1 João 3,6, Ozenilton, você fez uma pergunta no início, depois você dá uma olhada no texto, 1 João, na epístola lá, 1 João 3, versículo 6.
Só a respeito dessa questão do pecado, tá? Então é o ponto de vista que é passado. Então eu sou salvo, vou pecar. Não. Alexandre vai falar um pouco sobre a mesma questão do Lauro, o que é que os dois se confundem aí, ou o que é que diferencia. Na verdade, o que acontece lá, irmão Lauro, é o seguinte: o pastor Carlos Augusto, ele chega, está começando o discurso, né? Ele é extremista, no sentido de, eu acho que o som está desligado, no sentido de, ele chega até a dizer o seguinte: ou você fica com uma visão e abraça uma visão, obrigado. Ou você abraça uma visão, a visão calvinista, tá. Só para fazer a resposta ao que você falou, é o seguinte: o pastor Carlos Augusto Vailate, nessa obra Expiação Ilimitada, né, editora Reflexão, ele diz o seguinte, que ou você fica com uma visão teológica sobre o assunto, ou você fica com a outra, não dá para estar em cima do muro. Na verdade, as duas visões concordam que a salvação, ela é em Deus através de Cristo. Isso daí eu acredito que não há, né, não tem nenhuma discordância. Mas os pontos nefrálgicos, eles são interessantes, por quê? Porque são pontos que vão te colocar para pensar. Vem cá, será que Deus salvou só os eleitos? E eu não, quer dizer, eu sou eleito ou não sou eleito? Se eu sair da igreja amanhã, se eu desviar, como o Rodrigo falou, eu desviei e tal, e aí voltei agora porque a graça de Deus é irresistível, e de qualquer forma eu ia ser salvo. E se eu não tivesse voltado para a igreja e tivesse morrido, eu teria então perdido a minha salvação? Eu não sou eleito, eu fui condenado ao inferno desde quando eu nasci? O Salmo 139, o salmista se pega fazendo essa discussão em torno do seu nascimento, em torno do conhecimento de Deus, e ele diz no Salmo 139, eu ainda informe no ventre da minha mãe, o Senhor me conhecia, pelo conhecimento prévio de Deus de todas as coisas. Mas as questões são complicadas, e não dá para você ficar com as duas visões, justamente por conta disso. Ou você é eleito, ou você não é eleito. Ou você teve uma graça que você não resistiria àquela graça, ou não, você acredita que poderia resistir àquela graça. Ok, tempo. Na verdade, não há pontos que se juntam. Não há concordância entre calvinismo e arminianismo, e nem um ponto. Embora a salvação seja pela graça, a ordem salute, que é a ordem da salvação, é diferente para os dois. Depois vocês podem olhar na internet, lá no Google, tem coloca lá ordem salute em latim ou ordem da salvação, e vai sair os dois pontos de vista, justamente por essa ideia de sinergia ou de monergia. Então existe uma ordem na salvação, todo mundo sabe que a salvação é através de Cristo Jesus, mas isso eles não discordam, porque não tem outro meio para ser salvo. Agora, como essa salvação vai acontecer, eles também não entram em acordo. Pastor, só complementando isso que o pastor, isso que o pastor está falando, na ordem salut, essa ordem da salvação, o calvinismo, ele entende o seguinte, que primeiro você é regenerado e aí depois vem a fé. E já o arminianismo não. Primeiro você tem fé e depois acontece a regeneração. E aí as duas correntes vão para lados, realmente, vão para lados distantes. Porque se eu acredito que primeiro eu sou regenerado, a minha fé não participou nessa regeneração, eu penso de uma forma, eu penso calvinistamente. Aí se eu acredito primeiro, não, a minha fé foi motivada por Deus, abriu-se então os meus olhos, os olhos da fé, que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento, né? Como a palavra de Deus nos diz. Então, primeiro fé e depois essa regeneração, aí eu fico então com o pensamento arminiano. Vamos lá, mais perguntas? Sobre salvação, sobre perda da salvação, sobre desviar. Fica à vontade, irmão. Vocês não têm curiosidade? Sim. A visão. Segundo Cristo. Isso. Qual o problema aí?
Para quem Gente, você está direcionando a pergunta? Só um adendo aqui, que isso aí veio da minha filha, viu, gente? Problema. Não, acho que vamos colocar os dois pontos de vista. Vai ter castigo. Então, vou zerar aqui, tá? E 2 minutos para cada um, tá bom? Putz, tem Você alguém trabalhando lá fora? Você quer começar, Alexandre? Pode falar. Pode falar? Na visão reformada, se essa criança foi eleita, sim, ela vai para o céu. Se não, ela vai para o inferno. Entendeu? Porque Deus nos escolheu desde a fundação do mundo. Ele não está, volto a frisar, no teísmo aberto. Ele não está assim, será que vai acontecer? Será que o irmão Lauro vai lá na igreja hoje? Não, se vocês estão aqui, foi decreto de Deus. Deus falou assim, você vai lá ouvir o irmão Alexandre, o pastor e o gordo. Isso é fato, entendeu? Não tem meio termo. Deus, ele não tá, na minha visão, eu afirmo isso com veemência, Deus é soberano. O mundo não está brincadeira na mão dele, não. Ele tem pulso de ferro. Tudo foi decreto. Tudo ele chegou e falou bem assim, é assim que vai acontecer. Não tem. A Bíblia fala que Judas não podia ter escolhido outro caminho, entendeu? Em João, deixa eu ver qual é a passagem aqui. De Judas, João 7. Atos 1, 25 também. Mas vamos em Atos, que é mais fácil, é mais rápido. Só para mostrar aqui. Eu tentei uma vez tirar Judas do inferno e o pastor botou ele de novo lá. Em Atos 1, 25 ele fala. Cadê você, cara? O problema é seu, pastor. 1, 25. Para que tome parte nesse ministério apostolado de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. Entendeu? Lançando-lhe sorte, caiu. Não, isso aqui é outra coisa. É só esse versículo aqui. Aqui diz o seguinte, que ele foi responsabilizado pelos atos. Pelos atos dele. Não tinha para onde ele correr. Né? Então, pensando... Não, eu estou conjecturar um pouco aqui. Pensando na parte humanista, lógico que a gente não quer que a criança vá para o inferno. Mas se a gente for olhar lá em Reis, Deus manda Saul matar os amalequitas, da criança até de peito. E foi Deus que mandou matar. Então ele salvou todas aquelas crianças? Sim ou não? Eu não tenho certeza. Mas eu creio que se fosse para salvar, teria salvado as crianças, teria ficado. Entendeu? Não, Deus salvou, Deus matou aquelas crianças para poder salvá-la do pecado. Que pecado? Entendeu? Ao meu ver, o irmão Alexandre vai explanar de outra forma. Eu creio na predestinação. Se ele foi predestinado, ele foi salvo. Se ele não foi, se eu não for eleito de Deus, ele não foi. Infelizmente é assim. É interessante essa pergunta, porque é o seguinte, essa pergunta, se eu não estou enganado, eu não me lembro agora o texto, né? Chegaram para Jesus e disseram, Senhor, essa pessoa nasceu assim, quem foi o culpado? Quem pecou? Né? Eu não me lembro agora o texto, me desculpe. Foi ele, foi os pais? Aí Jesus ele matou essa questão de uma forma muito interessante. Ele disse assim, ó, ela nasceu assim para que se cumprisse a glória de Deus. Então, do ponto de vista do calvinismo, tal, é extremado, né? Se for eleito, vai para o céu, se não for, vai para o inferno. Do ponto de vista do arminianismo, como que eu posso afirmar que essa criança foi para o céu ou foi para o inferno? Ela não cometeu nenhum pecado, ou ela já nasceu em pecado, porque ela traz essa raiz do pecado, essa herança do pecado. E aí, a força do último Adão, Jesus Cristo, restaurando todas as coisas nele mesmo. Mas seria mesmo conjecturar. Uma criança não tem a liberdade de escolha. Uma criança falece. Ela foi para o céu, foi para o inferno. É por isso que o irmão Rodrigo me perdoe a expressão, que eu acredito o pensamento arminiano ele é mais coerente nesse sentido, porque também, quando essa teologia toda já estava posta, nós estamos pensando numa época medieval, nós estamos pensando numa época totalmente diferente, nós estamos pensando numa época em que Deus ele era visto assim como o rei,
qual era o pensamento da antiguidade? O rei, ele é Deus na terra. Então, se o rei decidir, está decidido. E o que o rei decidir, está decidido. Porque o rei é infalível, porque o rei é Deus. Tem até uma teoria sobre isso também, né? Uma teoria governamental dessa ação de Deus, que Deus é um governante e ele já determinou o que aconteceria e que nós, réis súditos, estamos aí ao bel prazer de um governante, que ele pode em alguns momentos ser malvado e mandar uma criança para o inferno, ou não. E aí a visão arminiana nesse ponto, ele me dá segurança para dizer o seguinte: há algo nessa salvação que só Deus sabe. Eu não posso afirmar categoricamente essa criança foi para o inferno, porque me desculpe extrapolar o tempo. O problema de se determinar que alguém foi para o inferno é dizer: será que Deus queria mesmo que ela fosse para o inferno? Então tem o outro lado também.